Você se lembra da época em que fumar era sinônimo de charme e liberdade. As propagandas eram verdadeiros espetáculos com trilhas marcantes e cenários de aventura. Cada marca contava uma história sobre o Brasil moderno que nascia entre os anos 60 e 90. No vídeo de hoje, 16 marcas de cigarros brasileiras que foram proibidas, vamos reabrir a gaveta da memória. Você vai redescobrir os nomes que fizeram parte do cotidiano e da cultura popular. E fique até o final, porque tem um bônus surpresa com uma marca lendária que quase ninguém lembra, mas que marcou gerações. Prepare-se para uma viagem nostálgica a um Brasil de jingles, glamour e liberdade. Um tempo em que até a fumaça parecia dançar ao som da juventude. Paquetá. Poucos lembram da Paquetá, mas quem viveu os anos 70 sabe o que esse nome significava. Era o cigarro simples do cotidiano, aquele que acompanhava o trabalhador, o motorista de ônibus e o balconista da padaria. O maço, de aparência modesta, tinha cores claras e um logotipo discreto que transmitia proximidade. Enquanto as marcas importadas buscavam sofisticação, a Paquetá se orgulhava de ser popular. Ela fazia parte da paisagem urbana, das rodas de conversa e das tardes em botecos cheios de histórias. O aroma era marcante, mas suave, e o gesto de acender um Paquetá parecia um ritual de pausa em meio ao corre-corre da vida. Com o passar do tempo, o mercado se transformou. As leis endureceram, os comerciais sumiram e as grandes multinacionais ocuparam o espaço das marcas nacionais. A Paquetá desapareceu silenciosamente, sem escândalos, sem despedidas. Mas quem viveu aquela época jura que nunca mais sentiu o mesmo sabor. Hoje, lembrar da Paquetá é como lembrar de um Brasil mais simples, feito de cafés demorados e conversas longas. Um tempo em que fumar era parte do cotidiano e cada tragada parecia marcar o ritmo da vida brasileira. Majestic. O nome já revelava sua ambição. Majestic. Um cigarro criado para quem queria se destacar em meio à multidão. Nos anos 70, ele era sinônimo de elegância, visto nas mãos de artistas, músicos e empresários que buscavam um toque de distinção. O maço tinha acabamento refinado e letras douradas que brilhavam sob a luz dos bares noturnos. Fumar um Majestic era mais do que um hábito, era uma declaração de estilo, um gesto de quem acreditava no poder da aparência e do charme discreto. As campanhas publicitárias exploravam esse universo sofisticado, com imagens de festas, salões e sorrisos contidos. A promessa era simples: fumar Majestic era fazer parte de uma elite silenciosa e segura de si. Mas os anos passaram e as regras mudaram. A modernização e as novas políticas contra a publicidade do tabaco apagaram seu brilho. Mesmo assim, o nome ficou gravado na memória. Hoje, Majestic representa a lembrança de um Brasil elegante e sonhador que via no cigarro um símbolo de sucesso. Um tempo em que o glamour cabia em um pequeno maço de papel guardado no bolso de quem queria ser lembrado. Bel Air. Bel Air foi uma das marcas que mais apostaram no charme e na modernidade dos anos 60 e 70. Seu nome evocava elegância, remetendo ao luxo americano que fascinava o Brasil da época. O maço, com design fino e letras prateadas, parecia mais um acessório de moda do que um simples cigarro. Nas propagandas, homens e mulheres apareciam em festas sofisticadas, com roupas elegantes e sorrisos contidos. Fumar Bel Air era símbolo de distinção, uma forma de mostrar bom gosto e refinamento. Enquanto outras marcas vendiam aventura ou rebeldia, Bel Air oferecia elegância silenciosa, a imagem de quem não precisava dizer nada para ser notado. O aroma era suave e o sabor equilibrado, o que fazia dele o preferido entre os fumantes urbanos. As revistas exibiam anúncios coloridos com frases sutis e modelos impecáveis. Mas o tempo passou e o mundo mudou. As restrições à publicidade cresceram e a modernização trouxe novas marcas internacionais. Bel Air desapareceu aos poucos, sem escândalos, mas deixou um rastro de nostalgia. Hoje, lembrar dessa marca é como abrir um álbum de fotos amareladas de um Brasil refinado e esperançoso. Um país que sonhava com o futuro, mas ainda respirava o glamour do passado. Century. Century chegou ao mercado prometendo ser o cigarro da nova geração brasileira. Seu nome, que significa século, representava o desejo de progresso e de modernidade que marcava os anos 70. O maço, de cores vibrantes e traços geométricos, chamava a atenção nas prateleiras e nas mesas dos bares. Era o cigarro de quem acreditava em um Brasil em transformação.
Jovens executivos, estudantes e artistas apareciam em suas propagandas como rostos de um país otimista. Fumer Century era declarar confiança no futuro, um gesto de quem se via parte do novo tempo. O sabor era intenso e limpo, lembrando os primeiros filtros modernos que prometiam leveza e sofisticação. Mas a concorrência com marcas mais antigas foi dura. Hollywood e Continental ainda dominavam o mercado e o público fiel não trocava facilmente de maço. Com o passar dos anos, Century foi perdendo espaço e acabou esquecido, substituído por nomes mais fortes e campanhas mais agressivas. Mesmo assim, sua memória permanece viva nas lembranças de quem o experimentou. Century simboliza o entusiasmo e a esperança de uma geração que acreditava em mudanças. Um cigarro que carregava em cada tragada o espírito de um Brasil que sonhava com o amanhã. Mistura Fina. Mistura Fina foi uma das marcas mais emblemáticas do Brasil nos anos 60 e 70. Seu nome já dizia muito sobre o que representava. Uma mistura equilibrada, suave e marcante que conquistou uma legião de fumantes fiéis. As propagandas mostravam homens elegantes e mulheres sofisticadas, sempre com aquele ar de tranquilidade e confiança. O slogan, "Um cigarro que não irrita", ficou gravado na memória coletiva, reforçando sua imagem de qualidade e leveza. Fumar Mistura Fina era sinal de bom gosto, uma escolha que unia tradição e modernidade em tempos de transformação. Nas padarias, bares e cinemas, era comum ver o maço azul e branco sobre os balcões. Ele era presença constante nas mesas de conversa e nos bolsos dos trabalhadores que faziam o Brasil crescer. Com o passar dos anos, a marca resistiu bravamente à chegada das gigantes internacionais, mas não escapou das novas leis que limitaram a publicidade. Mistura Fina desapareceu silenciosamente, mas seu nome permaneceu vivo. Hoje, recordar essa marca é lembrar de um país em construção, de um Brasil que ainda acreditava na simplicidade das coisas boas. Um cigarro que se tornou parte da alma nostálgica de uma geração inteira. Elmo. Pouca gente se lembra do Elmo, mas sua história também faz parte da trajetória tabagista brasileira. Produzido pela Souza Cruz nos anos 60, era um cigarro tradicional, de sabor firme e maço simples, sem excessos nem extravagâncias. O Elmo era o cigarro do homem comum, aquele que começava o dia cedo e terminava tarde com o mesmo maço no bolso da camisa. As propagandas apostavam na confiança e na honestidade da marca. Mostravam trabalhadores, motoristas e operários sempre com um ar de dignidade. Elmo não prometia aventura nem luxo, prometia companhia. Era um cigarro que fazia parte da rotina, do intervalo do café e das conversas nas calçadas. Com o avanço das décadas, ele perdeu espaço para marcas mais modernas e internacionais. O brilho das novas campanhas ofuscou seu perfil discreto e o Elmo acabou esquecido nas prateleiras. Mas quem viveu aquele tempo ainda se recorda do seu cheiro forte e familiar que marcava o início e o fim de cada jornada. Hoje, lembrar do Elmo é lembrar de um Brasil real, feito de suor, amizade e histórias simples. Um cigarro sem glamour, mas cheio de memória. John Player Special. John Player Special, conhecido simplesmente como JPS, foi um dos cigarros mais icônicos que circularam pelo Brasil nos anos 80. Seu maço preto com letras douradas virou símbolo de elegância e mistério. Era o cigarro de quem queria se destacar, de quem buscava um toque internacional em plena década de ouro da publicidade. As propagandas lembravam cenas de filmes, carros esportivos, ternos impecáveis e trilhas sonoras envolventes. Fumar JPS era como dirigir um carro inglês pelas ruas iluminadas do Rio ou de São Paulo. Era mais que um cigarro, era um personagem. A marca foi distribuída no Brasil pela Souza Cruz e associada ao glamour da Fórmula 1, especialmente por seu patrocínio à equipe Lotus. A imagem do carro preto e dourado ficou gravada na mente de uma geração apaixonada por velocidade. O sabor era forte, marcante e o aroma elegante fazia jus à reputação do produto. Com o passar do tempo, as leis contra a publicidade de cigarros mudaram o cenário. O JPS perdeu espaço, mas não o prestígio. Hoje, lembrar do John Player Special é revisitar um Brasil cosmopolita e confiante. Um país que sonhava em ser moderno e que, por um momento, acreditou que o luxo cabia em um maço preto. Benson & Hedges. Benson & Hedges representava o ápice do requinte entre os fumantes brasileiros dos anos 70 e 80. Importado do Reino Unido e produzido localmente sob licença, o maço dourado era símbolo de sofisticação.
Seu nome evocava tradição e classe, e seu design metálico chamava a atenção em qualquer balcão. Fumar Benson & Hedges era uma afirmação silenciosa de status. Era o cigarro de executivos, diplomatas e pessoas que queriam ser vistas como parte de uma elite globalizada. As propagandas exibiam ambientes luxuosos, jantares elegantes e pessoas vestidas com discrição e elegância. O sabor era suave, mas persistente, com notas refinadas que o diferenciavam dos cigarros mais populares. Ele tinha uma queima lenta, o que prolongava a experiência e reforçava a ideia de exclusividade. Nas décadas de 70 e 80, o maço dourado era presença comum em aeroportos, restaurantes e escritórios de luxo. Mas o avanço das restrições publicitárias e o surgimento de novas marcas acabaram empurrando o Benson & Hedges para o passado. Mesmo assim, o brilho do dourado nunca se apagou na memória dos que o fumaram. Hoje, ele simboliza uma era em que o cigarro era sinônimo de elegância, um tempo em que o luxo tinha cheiro, cor e formato. Galaxy. Era impossível não notar aquele maço moderno, com cores fortes e o nome que parecia saído de um filme de ficção científica. Galaxy surgiu nos anos 80 com a proposta de ser o cigarro do futuro, leve, tecnológico e elegante. As propagandas traziam imagens de luzes, cidades noturnas e pessoas jovens com um olhar confiante, como se fumar fosse um gesto de modernidade. A promessa era de suavidade, menos nicotina, menos alcatrão e mais estilo. A ideia conquistou uma geração que acreditava no progresso e queria se afastar da tradição dos cigarros clássicos. Galaxy se tornou o símbolo de um Brasil urbano, acelerado e cheio de sonhos. Nas mesas dos bares, seu maço se destacava entre os outros pela ousadia do design. Era o cigarro de quem queria parecer moderno, de quem acreditava que o futuro estava logo ali, a um trago de distância. Mas o tempo passou rápido, o mercado mudou e os ventos da modernidade trouxeram também novas proibições e concorrentes globais. Mesmo assim, a lembrança permanece. Galaxy representa até a estética vibrante de uma época otimista, em que a tecnologia e o estilo se misturavam ao cotidiano. Um cigarro que, por alguns anos, fez o Brasil acreditar que o amanhã já tinha chegado. Viceroy. Alguns cigarros nasceram para ser lembrados pela ousadia. Viceroy era um deles. Com um maço sóbrio, tipografia firme e uma aura de autoridade, ele conquistou o gosto de quem via no cigarro uma extensão da própria confiança. Chegou ao Brasil como uma marca estrangeira, mas rapidamente ganhou o respeito dos fumantes locais. Sua campanha destacava qualidade e tradição, sem exageros, sem promessas vazias. Fumar Viceroy era sinal de personalidade, de quem sabia o que queria e não precisava provar nada a ninguém. O sabor marcante e o equilíbrio do fumo agradavam tanto aos mais velhos quanto aos jovens adultos que buscavam uma opção sólida. Em escritórios, padarias e encontros de fim de tarde, o maço azul era presença constante. Ele parecia combinar com o Brasil dos anos 70, um país que tentava equilibrar modernidade e tradição. Com o passar do tempo, novas marcas tomaram o espaço e Viceroy desapareceu das vitrines. Mas seu nome ainda desperta respeito. Recordá-lo é revisitar um país confiante, com gestos firmes e valores bem definidos, um tempo em que até a fumaça carregava o peso da elegância e da convicção. Mustang. No Brasil dos anos 70, tudo que lembrava velocidade e rebeldia ganhava força. Foi nesse cenário que surgiu o Mustang, um cigarro inspirado no espírito livre das estradas e na ousadia americana. O nome já trazia uma promessa de aventura, e o maço, com cores quentes e linhas esportivas, parecia feito para quem vivia em movimento. As propagandas tinham energia, mostravam homens ao volante, cabelos ao vento e mulheres com olhar decidido. Fumar Mustang era declarar independência, um gesto de quem não seguia regras. Era o cigarro do jovem que sonhava em cruzar o país e conquistar o mundo com confiança e estilo. Nas esquinas e nos bares, ele se destacava entre as marcas tradicionais. Seu sabor forte e o aroma encorpado combinavam com o espírito de quem queria viver intensamente. Com o tempo, o mercado se tornou mais competitivo e as leis restringiram as propagandas, apagando parte do seu brilho. Mesmo assim, o nome Mustang ainda desperta lembranças de liberdade. Hoje ele simboliza uma época em que o Brasil olhava para o horizonte com vontade de acelerar. Um cigarro que não vendia apenas fumo, mas o sonho de viver sem limites. Dallas.
Havia algo de cinematográfico em Dallas. Seu nome lembrava filmes americanos e grandes avenidas, e o maço parecia carregar o charme do Velho Oeste misturado com a modernidade dos anos 80. Era o cigarro de quem gostava de se destacar sem precisar dizer uma palavra. A propaganda era discreta, mas eficaz. Imagens de festas, música suave e pessoas elegantes em ambientes sofisticados. Fumar Dallas era escolher um caminho diferente, menos ruidoso, mais confiante. O sabor era suave, com um toque refinado que agradava a quem buscava equilíbrio entre força e leveza. Rapidamente, o maço azul prateado se tornou um símbolo de bom gosto. Era comum vê-lo em escritórios, cafés e encontros de fim de tarde. O nome soava moderno e internacional, o que aumentava seu prestígio entre os fumantes urbanos. Com o passar dos anos, o cigarro perdeu espaço para as novas tendências e desapareceu discretamente. Mas seu nome ainda ecoa nas memórias de quem viveu aquela década vibrante. Dallas foi mais do que uma marca. Foi o reflexo de um Brasil elegante, cosmopolita e pronto para sonhar em grande estilo. Salem. Nos anos 60, uma novidade começou a mudar o gosto dos brasileiros. Salem chegou trazendo o frescor da menta e uma promessa diferente. Enquanto os cigarros tradicionais apostavam em sabores fortes, ele oferecia leveza e refrescância. O maço verde era inconfundível e logo se tornou símbolo de modernidade. As propagandas mostravam paisagens abertas, montanhas e gente sorrindo em meio à natureza. Fumar Salem era respirar liberdade, uma experiência mais leve e sofisticada. O público jovem se identificou de imediato com essa nova proposta. O sabor mentolado dividia opiniões. Para uns era refrescante e elegante, para outros ousado demais para a época. Mas todos concordavam em uma coisa: Salem não passava despercebido. Ele marcou uma geração que via no cigarro mais do que um hábito, via estilo. Com o avanço das décadas, as restrições e as novas tendências tiraram seu espaço. Mesmo assim, o nome Salem continua vivo na memória dos que provaram seu frescor. Hoje, lembrar dele é sentir o vento frio de um Brasil otimista e curioso. Um cigarro que ousou ser diferente e deixou sua marca na história. Silk Cut. Havia algo quase artístico no jeito como o Silk Cut se apresentava. Com seu maço lilás e o design minimalista, parecia um objeto de moda mais do que um cigarro. Vindo do Reino Unido, ele conquistou espaço entre os brasileiros que buscavam sofisticação internacional. O diferencial era a delicadeza. O sabor suave e o aroma limpo agradavam quem queria um cigarro elegante, discreto e moderno. Nas vitrines dos free shops e nas malas dos viajantes, Silk Cut era sinal de status. Era o cigarro de quem apreciava detalhes e sabia que o luxo podia estar na simplicidade. As revistas da época o descreviam como o cigarro do bom gosto europeu. E, de fato, seu visual distinto chamava atenção em um mercado dominado por marcas mais robustas. Com o passar dos anos, sua presença diminuiu, mas sua aura sofisticada permaneceu. Hoje, lembrar do Silk Cut é lembrar de uma época em que fumar também era um gesto estético. Um tempo em que o design e o aroma se encontravam em um maço roxo que simbolizava a elegância silenciosa. Um cigarro que transformou o ato de fumar em estilo. River. Entre tantas marcas que surgiram e desapareceram, havia uma que parecia carregar um ar misterioso. River nunca foi a mais famosa, mas quem a conheceu lembra de seu nome curto e sonoro, que evocava movimento e liberdade. O maço trazia tons suaves, quase nostálgicos, e parecia feito para quem queria algo diferente do comum. Era o cigarro das pausas silenciosas, dos momentos em que o barulho da cidade ficava longe e o pensamento corria solto. Fumar River era como observar o fluxo de um rio, simples, calmo e contínuo. Seu sabor era equilibrado, sem exageros, e agradava justamente por isso. Nada nele era extravagante. Era um cigarro que se deixava descobrir aos poucos. As propagandas quase não existiam, e talvez esse seja o motivo de seu fascínio. Era uma marca de boca a boca, lembrada entre amigos e desconhecida do grande público. Com o tempo, desapareceu das prateleiras sem deixar rastros, como um curso d'água que se perde no horizonte. Hoje, lembrar do River é lembrar da simplicidade, de um Brasil mais sereno, onde até o ato de fumar podia ser contemplação, um cigarro esquecido que ainda flui na memória. Agora que voltamos no tempo e relembramos tantas marcas que fizeram parte da nossa história, chegou o momento mais esperado, o bônus surpresa que prometemos no início do vídeo.
uma marca que atravessou fronteiras e transformou a publicidade brasileira. Marlboro Brasil. No auge dos anos 70 e 80, Marlboro era sinônimo de liberdade, aventura e conquista. Suas propagandas com o lendário cowboy e paisagens imensas marcaram o imaginário de toda uma geração. Mesmo sendo uma marca internacional, no Brasil ela ganhou identidade própria, adaptada ao espírito nacional. O maço vermelho, simples e inconfundível, tornou-se um ícone cultural. Fumar Marlboro era muito mais do que fumar. Era sentir-se parte de um ideal, um estilo de vida ousado, livre e cheio de confiança. Ele atravessou décadas e resistiu às mudanças, permanecendo como um símbolo eterno do poder da imagem. Hoje, lembrar do Marlboro Brasil é revisitar o auge da publicidade criativa e do sonho de viver sem fronteiras. Um encerramento perfeito para essa viagem nostálgica por um país que um dia acreditou que liberdade podia caber em um maço vermelho. Qual dessas marcas fez parte da sua vida ou da vida de alguém que você ama? Existe algum maço que você ainda consegue lembrar o cheiro ou o som do isqueiro acendendo? Se essa viagem pela memória te trouxe boas lembranças, deixa o seu like para que mais pessoas descubram essa história esquecida. E se quiser continuar revivendo o Brasil de outras décadas, compartilha esse vídeo e vem com a gente nessa nostalgia sem fim.